Fala, galerinha! Bom dia! Boa tarde. O dia todo logo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá tudo tranquilo. Tudo na paz, galera. Tudo na paz, suave. Vamos pegar um sábadozinho bonito de manhã e já começar já conservação da quantidade de movimento. De manhãzinho cedo já. Você já pega aquela massa ali, que é a massa do seu corpo ali, para você levantar da cama, aplica uma velocidade, a gente já começa já de manhã com a quantidade de movimento. Já de manhã já bota logo a quantidade de movimento aí. Já vai ficar tudo bonito já, pô. Sábado de manhã não tem coisa melhor do que isso. Então já vamos começar assim a brincadeira. Já, ó, quantidade de movimento. Deixa eu botar meu rosto bonito para cá. E aqui, tá bom aqui, né? E aí é o seguinte, ó. Quantidade de movimento de um sistema de partículas, galera. Então é o seguinte. A gente já viu, né, como eu falei para vocês, eu deixei essas duas matérias juntos, nós vimos lá impulso e quantidade de movimento, né? E aqui a gente está vendo um pouco mais a fundo a quantidade de movimento, claro, em um sistema de partículas. Né? Lá a gente tinha visto tranquilamente uma partículazinha, a gente viu o que era o impulso, né, a força versus o tempo, aquela coisa bonitinha. Né? Nós vimos lá que o impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. Tudo isso a gente já viu. Deixa eu só botar um pouco para cá. Assim fica legal. Então, a gente já tinha visto tudo isso. Beleza. Agora, quando a gente começa a ver, né, essa quantidade de movimento num sistema de partículas, a gente vai ver que não fica tão complicado, mas muda algumas coisinhas. Pouca coisa. Mínimo. Muda o mínimo. Tá? Então é o seguinte, ó, vimos anteriormente que essa quantidade de movimento de um corpo é dada pelo produto da massa vezes a velocidade. Ponto. Agora, a gente vai imaginar a seguinte situação. Tá? A gente vai pegar um sistema onde existem várias partículas. Pô, como assim vamos num sistema com várias partículas? Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar a situação... Olha, essa situação sua mãe não vai gostar muito não. Com certeza já teve. Você já pegou aquele copo, sabe aquele copo de vidro que a sua mãe adorava? Você pegou. Quando você pegou esse copo de vidro da sua mãe, de repente ele fez o quê? Cara, ele escapuliu da sua mão. Foi sem querer, mas sua mãe vai entender. Sabe como é que é, né? Mãe, né? Deixou cair, cara. Então, aquele seu copo, né, ao cair, ele tinha o quê? Ele tinha uma massa, né? E é claro que ao cair, tinha uma velocidade ali diferente de zero nesse copo. E aí esse copo quebra. Ele cai no solo, quando cai no solo ele vai lá e pum, quebra. E aí você repara, né, que ao cair no chão e quebrar esse copo, ele vai se fragmentar. Você vai reparar, lembra que tem sempre aquele, né, vários pedaços, aí você vai pegar a pá, a vassoura para limpar, e aí você acha um pedaço aqui, outro pedaço lá embaixo, um outro pedacinho bem lá embaixo, um outro pedaço um pouco maior, próximo, né? Aí você pega um outro que é um pouco menor, está a uma distância maior. E aí você imagina, cara, por que esse caiu aqui, só porque tem uma massa maior, e aquele que é pequenininho caiu lá? Então, quando a gente fala de um sistema de partículas, isso representa nada mais nada menos do que um sistema de partículas, em que a quantidade do movimento, né, a quantidade de movimento desse sistema, ele vai se manter o quê? Constante. Tá? E aí, cada partícula, né, repare que cada pedacinho vai ter uma massa diferente. E para uma massa diferente, eu vou ter uma velocidade diferente. E aí, quando a gente está falando de grandeza vetorial, a gente tem o seguinte, que a quantidade de movimento de um sistema de partículas, né, ele é igual ao somatório vetorial de quem? Dessas quantidades de movimento adquirida por cada pedaço, né, daquele material que estilhaçou ali, no caso, o vidro. Né? Então, é isso. Então, a quantidade de movimento do sistema de partículas é isso. Né? Essa quantidade de movimento do sistema, ele vai ser igual ao somatório das quantidades de movimentos adquiridas, né, por aquele material ali que foi estilhaçado. Tranquilo? E aí é o seguinte. Vou botar mais pra cá. E aí, ó. Assim, né, podemos aplicar na situação que esse sistema passe por mudanças, né, o teorema do impulso, que a gente já viu.
O impulso do sistema, né, ele é igual à variação de quantidade de movimento desse sistema. Final menos inicial. E aí o seguinte, essa força versus, né, essa variação de tempo, a gente conhece como impulso, é igual ao quê? É igual ao ΔQ do sistema. Beleza? Então, já que essa variação, ele vai dizer pra gente o seguinte, essa força externa, né, pensa o seguinte, vezes esse tempo é igual à variação de quantidade do movimento do sistema. Só que o seguinte, no caso em que a força externa é nula, ou seja, você não tem força, você vai anular. Ou seja, a soma vetorial de todas essas forças externas resulta no vetor o quê? Nulo. Ou, ainda mais, pode não ser nulo, mas ele pode ser algo tão pequeno que a gente acaba desprezando, se torna desprezível. Beleza? Então a gente vai dizer que essa força externa é igual a zero. E, consequentemente, a variação dessa quantidade de movimento vai acabar sendo o quê? Vai acabar sendo igual a zero. Né? Por quê? Se essa força externa for igual a zero, essa força externa versus, né, esse tempo vai dar zero, né? E aí a gente tem que a quantidade, né, a variação de quantidade do movimento do sistema acaba sendo zero. E aí, ó, ou seja, a quantidade de movimento do sistema vai permanecer o quê? Constante. Beleza? E aí, deixa eu botar aqui. Vamos agora, né, entender, diminuir um pouquinho, aí. Vamos entender o princípio da conservação da quantidade de movimento. Bom, a análise do movimento de um sistema de corpos requer a reparação, né, a separação dessas forças que atuam no corpus o quê? Desses conjuntos. Então vamos lá, um conjunto de forças internas é um conjunto de forças externas. Uma força é chamada de interna quando essa força é exercida por um corpo do sistema sobre outro do mesmo sistema. Calma que a gente já vai entender isso. Tá? E uma força é dita externa quando é exercida por um corpo fora do sistema. Então vamos lá. Na situação onde não existe nenhuma força externa, ou seja, a resultante dessa força externa é zero, dizemos que o sistema é isolado de forças externas. Ou simplesmente, sistema isolado. Então, ó, em um sistema isolado, a quantidade de movimento é constante. Esse enunciado que eu acabei de ler para vocês, ele nada mais é do que o princípio da conservação dessa quantidade de movimento. Tá? Então, em um sistema isolado, como não existe a força externa, o impulso também acaba sendo nulo, né? Por quê? Cara, se a força, o impulso é força versus tempo. Se a força é zero, zero vezes qualquer coisa vai ser zero. Então o impulso também vai ser zero. Tá? Consequentemente, a variação da quantidade de movimento também vai ser zero. Logo, essa quantidade de movimento vai acabar sendo constante. Beleza? E aí como é que a gente entende isso? Através de um exemplo, né? Como é que a gente vai entender isso? Pega um exemplo e aí a gente começa a trabalhar um exemplo. Tá? Então, ó, como mostra a figura abaixo, eu tenho dois carrinhos A e B. Um tem massa 7, né, 7 quilos, não apareceu aqui, e a massa de B é de 3 quilos. E aí eles vão se mover inicialmente com velocidade 6 metros por segundo e 4 metros por segundo. Tá? Sobre uma superfície horizontal, não tem atrito no momento. E aí é o seguinte, ó, sendo a velocidade de A maior do que B, pelo que a gente viu, após um determinado tempo, o carrinho A vai acabar colidindo com o carrinho B. E durante a colisão, né, um dispositivo de engate faz com que ambos, né, permaneçam unidos. Então vamos fazer o seguinte, vamos determinar a velocidade desse conjunto, né, dos carrinhos A e B após a colisão. Então qual é a ideia? Bom, eu tenho um carrinho VA e o VB. Né? O VA está atrás, o VB está na frente. E aí o VA tem velocidade 6 metros por segundo e o VB 4. Então a gente sabe que se mantém essa velocidade constante, a gente sabe que a velocidade relativa entre os dois é de 2 metros por segundo. Então em determinado momento o VA vai acabar encostando ali em VB. E aí como tem esse sistema de engate, né, eles vão virar um corpo só. Beleza? Só que esse sistema é um sistema que isolado, né? Vamos ver se ele realmente vai ser um sistema isolado. E se esse sistema isolado, o que a gente tem que pensar? Cara,
se é um sistema isolado, não tem força externa, né? Se não tem força externa, a quantidade de movimento aqui é o quê? Constante. Então, se essa quantidade de movimento aqui é constante, eu vou fazer o seguinte. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Ué, Wando, só isso assim? Fácil assim, mole? Ué. E aí a gente faz o seguinte. Bom, até aqui entendi tranquilamente, Wando. De boa, pra mim tá muito bonito isso aqui. Mas qual é a quantidade de movimento antes? E aí que tá. A quantidade de movimento antes é o seguinte, olha. É a quantidade de movimento do carrinho A mais a quantidade de movimento do carrinho B. E qual é a quantidade de movimento, né, depois? A gente já vai chegar lá. Vamos analisar primeiro antes. Então, antes, a quantidade de movimento de A é o seguinte. Bom, a massa desse cara é 7, a velocidade desse cara é 6. Mais, qual a quantidade de movimento de B? Bom, o B, ele tem uma massa de 3 kg, né? E a velocidade de B é de 4. Prestem atenção no seguinte. Percebam que eu já coloquei os valores ali de quantidade de movimento, de massa vezes velocidade de um e massa vezes velocidade do outro. Por quê? Bom, eu já levei em consideração que eu já analisei ali que a massa é em quilo, tá no sistema internacional, ok. E a velocidade, 6 metros por segundo, tá no sistema internacional. Então, para mim, tá tudo ok. E qual é a quantidade de movimento depois? Bom, a quantidade de movimento depois vai ser o seguinte. Vai ser igual a massa de A mais massa de B vezes a velocidade que eles vão adquirir. Por quê? A gente viu ali que tem a questão do engate, né? Então esse engate faz com que esses dois corpos virem um corpo só, de massa 7 mais 3, no caso 10. E aí, galera, 7 vezes 6, 42, mais 3 vezes 4, 12. Isso é igual a 10 velocidade depois. E aí, 42 com 12, isso dá 54. É igual a 10 vezes essa velocidade. Logo, essa velocidade é igual a 5,4 metros por segundo. Só isso? Só isso. Sem problema nenhum, né? Ah, mas Vamos, isso aqui é um sistema isolado? É um sistema isolado. Por quê? Porque ambos estão com velocidades o quê? Constantes, né? Se é a velocidade constante, se a gente for pegar o impulso, né? Pegar o impulso, vai ser o quê? O impulso não vai ser a variação da quantidade de movimento? Vai ser sim. Quando a gente pegar esse impulso, por exemplo, para o carro A e for calcular, a massa e a velocidade desses caras são constantes. Então, quando a gente for fazer a variação da quantidade de movimento, a gente vai ver que essa quantidade de movimento, essa variação vai ser zero. Logo, se essa variação vai ser zero, né? Se essa variação vai ser zero, a força, né, externa vai ser zero. Logo, é um sistema isolado. Tranquilo? Viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças? Falei pra vocês. Tá? E aí? Caraca, avançou outro? Claro, vamos treinar, pô. Só que agora tem uma diferença. Ih, rapaz, e agora? Vamos lá. Eu tenho duas bolas A e B, tá? Não sei se dá pra ver direitinho, mas aqui, ó, a velocidade dessa aqui é 2 metros por segundo e essa daqui a velocidade é 6 metros por segundo, tá? E elas estão assim, ó. Elas estão na mesma direção, porém no sentido oposto, tá, galera? E aí, ó, as bolas A e B de massa MA12 e MB5, né, sobre uma mesa, movem-se inicialmente na mesma direção. E cada uma com sentido à outra, né, com velocidades indicadas na figura. Então, cada uma com sentido à outra, ou seja, elas estão indo no mesmo sentido. Então, A está indo em direção, né, no sentido AB e B está indo no sentido A. Tá? Então, se a gente for ver, tecnicamente elas estão nos sentidos opostos. Só olhar para os vetores que eu coloquei ali. Tá? Só que é o seguinte, após colidirem, as duas bolas continuam a se movimentar sobre a mesma reta, mas de modo que a bola B
vai para a direita com velocidade 3, né? Agora, vamos determinar o módulo e o sentido da velocidade da bola A após a colisão. Aqui é que é o problema. Pensa o seguinte, a bola B, ela está indo para a esquerda, né? Só que ela vem, né? Ela bate e depois ela volta com velocidade 3 metros por segundo para a direita. Então, você tem um movimento antes da colisão e depois da colisão. E aí você imagina, de cara, avanço. Se B está indo para a direita, é óbvio que A está indo para a esquerda. Opa, calma que não é tão simples assim, tá? Vamos analisar a situação. Então é o seguinte, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, vamos fazer o seguinte, qual a quantidade, né? Qual é a quantidade de movimento antes? Bom, a quantidade de movimento antes vai ser o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos adotar um sentido, tá? Um sentido para adotar como positivo e o outro como negativo. Eu vou adotar como positivo para a esquerda, tá? Por que eu vou adotar para a esquerda positiva? Ah, para a direita, desculpa. Para a direita positivo. Ah, Wanda, você não pode adotar para a esquerda positivo? Pode, sem problema nenhum, tá? Só que, por que eu adotei para a direita? Eu pensei o seguinte, a bola B, né? A bola B, ela bate no movimento ali, ela colide e depois ela vai para a direita. Bom, a bola A, ela já está indo para a direita. Então, ó, a quantidade de movimento da bola A, né, mais a quantidade de movimento, né, da bola B. Vetorialmente falando, tá? Vetorialmente falando. E a quantidade de movimento depois? Também é a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B. Beleza? Então vamos anotar o seguinte. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Não é isso? E aí é o seguinte. O que eu vou fazer? Qual é a quantidade de movimento de A? Bom, A ela tem massa de 12 kg e velocidade de 2 metros por segundo. Reparem que a velocidade eu coloquei como positiva. Por quê? Porque ela está no sentido da direita, que eu adotei como positivo. Tá? Mas, qual é a quantidade de movimento de B? Bom, B tem a massa de 5 vezes a velocidade de B. E qual é essa velocidade de B? A velocidade de B é menos 6. Ué, então, por que 6? Por que menos 6, Wanderson? Porque a velocidade B antes do movimento, ela está onde? Ela está no sentido da esquerda. Então, se eu adotei para a direita como positivo, para a esquerda é negativo. Beleza. Qual é a quantidade de movimento de A, né? Qual é a quantidade de movimento A depois? Bom, eu não sei. A única coisa que eu posso garantir é que a massa desse cara se manteve. A velocidade, eu vou colocar aqui, ó. Velocidade de A. Eu não sei nem o módulo, não sei se ela é positiva, não sei se ela é negativa. Por quê? Eu não sei para qual sentido ela está indo. Mas eu sei que B, ele me disse, ó, ela vai para a direita. Então a massa de B é 5 vezes a velocidade de B, que é 3. Reparem que é 3 positivo. Por quê? Porque está indo para a direita. Tá? O sentido que eu adotei como positivo. E agora a gente iguala, né? Olha isso aqui. 12 vezes 2 dá 24. Mais 5 vezes menos 6. Deixa eu botar logo o sinal de negativo aqui. Pronto. Vai ficar menos 30. Isso aqui é igual a 12 vezes a velocidade de A mais 15. Beleza? E aí é o seguinte. Bom, 24 menos 30, isso dá menos 6. Passa para cá, menos 15. Isso aqui é igual a 12 vezes a velocidade de A. Bom, então vai ficar menos 6 com menos 15, isso dá menos 21. É igual a 12 vezes a velocidade de A.
Beleza? E aí, a velocidade de A vai dar menos 21 sobre 12. Que aí eu posso simplificar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se isso aqui não está na frente. Né? Vamos ver se isso aqui não está na minha frente. Vamos lá. Menos 21, beleza. Tranquilidade. Não, não está na minha frente não, tá bom. Então isso aqui eu posso simplificar por 3. Isso por 3 dá menos 7 sobre 4. Logo, a velocidade A vai dar 7 por 4, dá 3,5, 1,75. Menos 1,75 metros por segundo. Aí você chega até aqui e fala, putz, Wanderson, eu errei. Pô, lá, a velocidade da negativa. Calma, meu querido, calma. Relax, você não errou não, filhote, tá bonitinho, tá legal. O que esse negativo significa? Ah, então isso significa que esse meu A está se deslocando para a esquerda, que eu adotei como negativo. É exatamente isso. Então o módulo da velocidade está aqui, ó, 1,75. E qual é o sentido? O sentido é para onde? É para a esquerda. Só isso. Entenderam? Então não é nada complicado, não é nada de outro mundo, é uma parada bem simples, tá? Essa quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Por quê? Eu não tenho nenhum impulso, eu não tenho nenhuma força externa, isso é um sistema isolado. Beleza? Muito tranquilo, né? Muito suave, né? Então, e aí, colisão e energia cinética. Bem que eu tinha reparado. Porque eu estou vendo ali colisão, massa, quantidade de movimento, é massa vezes velocidade, energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Sabia que tinha alguma coisa? Então, tem sim. E aí, ó, nas colisões de corpos macroscópicos, né, uma certa quantidade de energia cinética de cada um dos corpos geralmente é perdida. Tá? Perdida, transformada. Dessa energia perdida, uma parte deve-se ao trabalho realizado pelas forças que causam a deformação dos corpos e parte é transformada em outras formas de energia, como eu falei. Né? Energia térmica, energia vibratória, né? O som às vezes de uma colisão, né? É produzido por essa energia vibratória. Agora, existem alguns casos, né, nos quais essa energia é perdida é bastante pequena. Como ela é bastante pequena, o que a gente faz? Desconsidera. Né? De modo que a energia cinética total é a mesma antes e depois da colisão. Essas colisões nós vamos chamar de colisões elásticas. Tá? Elásticas. Então, um exemplo de colisão elástica é a colisão entre duas bolas de sinuca, né? Bolas de bilhar, né? Que são feitas de marfim. Na colisão elástica, os corpos se separam após a colisão, necessariamente. Se após uma colisão o corpo, né, os corpos se unirem, o que aconteceu? Existe, né, teve ali uma perda de energia cinética, obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. Tranquilo? Então essas colisões, né, como eu falei para vocês, né, denominadas elásticas, o que vai acontecer? Elas vão acontecer se os corpos se separam após a colisão. Né? Se peguei dois corpos, tive a colisão, viraram um corpo, teve perda de energia, né? Se teve perda de energia, a gente não vai chamar isso de colisão, no caso, elástica. Tranquilo? E aí, dependendo da conservação ou não dessa energia, as colisões vão ser classificadas em 3 tipos. Que tipos são esses? Bom, primeiro tem a colisão elástica, que a gente já viu que a energia cinética vai se conservar, né, e os corpos se separam. Beleza. Colisão parcialmente elástica. Os corpos, né, se separam após a colisão, mas existe perda de energia. Então, a última, nós temos a colisão inelástica. Os corpos vão permanecer unidos após a colisão e vai também
acontecer o quê? A perda de energia cinética. Esse tipo de colisão a gente chama de colisão, né, anelástica também, tá? Então a gente normalmente vai ver escrito lá, colisão inelástica. Ah, tá, então inelástica é aquela que eles vão se unir e mesmo se unindo eles ainda vão perder energia cinética, né? E também pode ser chamada de colisão anelástica. Agora, e a colisão parcialmente? Bom, a colisão parcialmente eles vão acabar se separando, só que vai haver a perda de energia cinética. Tudo bem? Então, conservação, né, em sistemas não isolados. A gente falou de sistema isolado, nada mais justo a gente falar de, né, de sistemas que não são isolados. Então é o seguinte, o princípio da conservação dessa quantidade de movimento também pode ser utilizado em algumas situações em que a resultante das forças externas não vai ser nula. Tá? E aí a gente vai ter um exemplo no caso de colisões e explosões. Bom, o princípio pode ser utilizado pois as explosões ocorrem em intervalo de tempo bem pequeno e envolvem forças internas muito mais intensas do que essas forças externas. Assim, um instante, né, um pouco antes dessa colisão ou explosão, a quantidade de movimento total é aproximadamente igual à quantidade de movimento total, claro, daquele somatório vetorial. Agora, um pouco depois da colisão ou explosão, né, então um outro caso que é possível utilizar o princípio ocorre quando o sistema não é isolado, né, onde ele não vai acontecer, mas em uma certa direção, a resultante das forças externas vai acabar sendo nula. Calma que a gente já vai entender isso. Para essa direção onde a resultante das forças externas é nula, pode-se aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, quando ele fala, por exemplo, da explosão, né? Por que é um sistema? Né? Por isso que ele vai botar ali que em intervalo de tempo muito curto e tem forças internas. O que é uma explosão? Né? Explosão tem uma reação ali dentro, uma reação química, né? Que essa energia, né, vai acabar transformando ali naquela situação de explosão e depois vai acontecer que vai estilhaçar, né? Só que ali existe uma perda de material. Então, se há uma perda de material, você acaba perdendo o quê? Eles não vão ficar juntos, mas como há essa perda de material, há uma perda de energia. Beleza? E aí, esse sistema não vai ser, né, considerado isolado. Claro, que se você levar em conta que está na mesma direção, claro, aí sim você pode usar, mas para meios de cálculo, tá? Por meios de cálculo a gente pode aplicar isso aí. E aí, bota para cá, aí. Casos particulares de colisão. Então deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar bonito aqui. Colisão frontal e elástica, tá? Então, colisão frontal e elástica. Pensa o seguinte, a colisão frontal e elástica ocorre quando a direção de movimento dos corpos antes e após a colisão, né, é uma mesma reta, mesma direção. Para simplificar, vamos considerar uma colisão frontal e elástica entre duas partículas de massas iguais. Então, sendo A e B as partículas que colidem, né, as velocidades das partículas após a colisão são trocadas. Então ocorre o quê? Permutas de velocidade, né? Então pensa o seguinte, lembra do pêndulo? Lembra aquele pêndulo que você leva ele a uma determinada altura, larga, ele bate, essa bola que bateu fica e a que estava parada sobe? E ele fica nesse movimento? Isso é um exemplo de colisão frontal e elástica, tá? Porque elas não ficam juntas, beleza? E aí é o seguinte, velocidade final de A igual a velocidade inicial de B. Velocidade final de B igual a velocidade inicial de A. Então vamos aqui um exemplo que eu mostrando para vocês. Antes a gente tinha uma bola A e uma bola B com, né, velocidade 3 metros e antes 5 metros. Ao ter o choque, o que vai acontecer? A bola A agora está com 3 metros por segundo e a bola B está com 5 metros por segundo. Bom, a segunda situação é, eu tenho uma bola A e a bola B, sendo que elas estão na mesma direção em sentidos opostos. Ao colidirem, a bola A,
né, muda o sentido, a bola B muda o sentido, e não só o sentido, mudam também o módulo de suas velocidades. E uma terceira situação é a bola A, né, tem uma velocidade, uma direção e um sentido, e a bola B está ali parada, suave na nave, tranquila, sem querer problema com ninguém. E aí vem a bola A, bate e para. E aí a bola B adquire o mesmo módulo de velocidade, né, e o mesmo sentido da velocidade que antes era de A. Que é o caso, como eu falei para vocês, do pêndulo. Beleza? E aí, exemplo. Vamos fazer um exemplo, vamos trabalhar um exemplo para ficar bonito na foto. Vamos botar aqui. Então é o seguinte, galera. Na figura a seguir, né, observa-se que o bloco A de massa 2 kg, né, veio um erro aqui. Mas tudo bem, já vou ver isso aqui. Uma figura observa o bloco de massa 2 kg, com velocidade de 5 metros por segundo, colide com o segundo bloco B, de massa 8 kg, né, inicialmente em repouso. Após a colisão, os blocos A e B ficam grudados e sobem juntos numa rampa até uma determinada altura H, em relação ao Sol. Então, é o seguinte, analise as proposições a seguir e conclua. Bom, a velocidade dos blocos imediatamente após a colisão é igual a 1 metro por segundo. Tá? Então a primeira coisa que ele pergunta pra gente é: a velocidade desses blocos imediatamente após a colisão é 1 metro por segundo? Vamos já calcular isso aí. Tá? Então, galera, para começar a brincadeira, para começar, a velocidade é 1. Então vamos lá, cara, sei não. Mas eu sei o seguinte, ó. Eu sei que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Então, ó, a quantidade de movimento antes é MA, VA e MB, VB. Só que, cara, MB, VB eu nem vou colocar porque a velocidade de B é 0, né? E depois, a quantidade de movimento é o quê? É M de AB vezes a velocidade adquirida. O que é esse M de AB? Cara, é a massa adquirida com A e B junto. Entendeu? Por quê? Ele não falou pra gente que depois eles vão juntos, elas ficam grudadas? Então, se elas são grudadas, a gente já sabe que isso aqui é uma colisão inelástica, né? E aí eles viram um corpo só. E qual é a massa de A? 2 kg. Velocidade de A? 5. É igual a massa de AB, que é 2 mais 8, que é 10. E a velocidade depois vai acabar sendo o quê? 10 dividido por 10, 1 metro por segundo. Então a primeira, cara, ok. Aí ele bota: a colisão entre os blocos A e B é perfeitamente inelástica? Cara, por definição, né? A gente já viu que esses caras, né, saem juntos, então isso aqui é perfeitamente inelástico. Segundo, agora é o terceiro, né? A energia mecânica do sistema formados pelos blocos A e B é conservada durante a colisão? Aqui é interessante, tá, galera? Como eu falei para vocês, a energia mecânica do sistema, né, é conservada? A gente já viu que no movimento, né, inelástico, na colisão inelástica, o que acaba ocorrendo, galera? Perda de energia. A gente está acostumado, né, que a energia mecânica, antes e depois, elas têm que se manter, elas são conservativas. Mas, de acordo com a definição, né, de uma colisão inelástica, ele fala pra gente: a perda de energia é uma perda pequena, tá, tudo bem,
mas ele não fala aqui em nenhum momento que essa perda ela é insignificante. Então, se ele não fala pra gente que essa perda é insignificante, a gente tem que considerar sim que há perda. Então, se há perda, não tem como a energia mecânica se manter. Então, isso acaba sendo falso. Agora, a quantidade de movimento do bloco A é conservada durante a colisão. Cara, se, né, a quantidade de movimento do bloco A é conservada durante a colisão, o que a gente tem que prestar atenção? Né? O que a gente tem que prestar atenção aqui? Bom, a gente tem que pensar a seguinte forma. Quando ele fala da quantidade de movimento do bloco A é conservada, o que a gente tem que tomar cuidado? O que se mantém, galera, a quantidade de movimento que se mantém é do sistema. É a quantidade de movimento total. Não a quantidade de movimento do bloco A. Quando ele especifica que a quantidade de movimento do bloco A é conservada, está errado. Se ele colocasse que a quantidade de movimento total é conservada, beleza. Porque isso sim acontece. A quantidade de movimento total, ela se mantém. Que nada mais é o que? O somatório vetorial, né, das quantidades de movimentos. Agora, falar que a quantidade de movimento do bloco A se mantém, não. Não se mantém porque a gente já viu ali o que vai acontecer. Né? A velocidade mudou. A massa não mudou, mas a velocidade de A antes e depois mudou. Então, como é que a quantidade de movimento de A se manteve? Não se manteve. A total, sim. Tá? A total, sim. Porém, a quantidade de movimento do bloco A não se manteve. E agora, para finalizar com chave de ouro. Cara, a altura H em relação ao solo é igual a 5 centímetros. Como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que eu sei a altura? Gente, a gente está falando o tempo todo de energia, né? A gente está falando de energia. Imediatamente, quando você bate ali, né, quando você junta os dois corpos, quando eles ficam grudados, eles adquirem o quê? Uma velocidade, né? E eles adquirem uma velocidade. Se eles adquirem uma velocidade, eles vão adquirir também o quê? Eles têm a massa. Eles vão ter uma energia ali. Né? E quem é essa energia? Hã? Qual? Ah, por isso que a gente falou dela, né? Energia cinética. Exatamente. Só que aí, pera. Aí me vem... Lá vem Pedro com as perguntas. Pedro e Ritiane, oh meu Deus. Fala, Pedro. Entendi. Você tem razão na sua pergunta, mas eu vou explicar o que acontece. Quando a gente falou que a energia... desculpa, eu tenho que reproduzir o que o Pedro perguntou. O Pedro falou o seguinte, mestre, o senhor pegou ali esses dois movimentos, o senhor bateu ali, tá. Mas o senhor não falou que a energia mecânica do sistema não é conservada? Como é que a energia mecânica ali naquela situação vai ser igual a energia, né, a energia mecânica lá no ponto de altura máxima lá? Verdade. Só que o que acontece? A energia mecânica no sistema, né, quando ocorre, né, a colisão, tá? Na colisão é que tem a perda de energia. Mas após essa colisão, né, ele vai adquirir uma nova energia mecânica, já desconsiderando essa perda, e essa energia mecânica depois se mantém. Então foi inteligentíssima a sua pergunta, perfeita, e é isso, né? A energia mecânica ela não se mantém durante a colisão. Após a colisão, sim. Após a colisão, né, essa energia mecânica agora vai se manter. Beleza? Respondi a sua pergunta? Suave. Então, levando em consideração isso, ó, massa, ou seja, é massa de AB, né? Vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso é igual a massa de AB
vezes G vezes H. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Bom, massa de AB é massa de AB. Já corta, né? A velocidade a gente tem. É 1 sobre 2. Né? Por quê? Velocidade é 1, 1 ao quadrado. Né? 1 ao quadrado, 1 sobre 2. Está aqui. E isso aqui vai ser igual, né, a 10 vezes a altura. Beleza? E aí, bom, passando para cá, a altura vai ser 1 sobre 20. Cara, isso aqui, né, 1 sobre 20 dá igual a 0,05 metros. Opa! Se deu 0,05 metros, essa altura é igual a 5 centímetros. Logo, a última alternativa está verdadeira. Beleza, galera? Tranquilo? Bem tranquilinho, né? Bem suave. Na paz. Então, é basicamente isso, galerinha. Tá? E aí, claro que acabou? Claro que não. Tem uma brincadeira aqui. Pra você, Pedro, pra você que é fissurado pela SpaceX. Tá aí, meu querido. Então, essa questão, né, é uma questão de colisão também, em que a gente vai trabalhar essa nossa parte da matéria. Porém, essa questão eu vou deixar para que a gente possa fazer em sala de aula. Tá? Uma questãozinha boa, tranquila. Não só ela, né? Não só ela, mas, como eu falei para vocês, eu vou pegar ali um apanhado de questões da matéria anterior e dessa, para que a gente possa trabalhar na nossa aula, tá? Nosso aulão, né? Nosso aulão. E aí a gente possa trabalhar essa parte da matéria, pegando os exercícios das duas, mesclando em uma e fazendo uma aula bem legal, bem interativa. Tranquilo? Então é isso aí, galerinha. Um beijo, um abraço, vejam o vídeo, qualquer dúvida, guardem para nossa aula, para o nosso aulão, tá? Que eu vou levar algumas questões para a gente trabalhar bem, para a gente ficar, ó, nos trinques em relação a essa matéria. Tranquilo? Então tenham todos um ótimo dia, um abraço, um beijo, tá? E não podemos esquecer do nosso querido Wakanda Forever, galera. Aguardo vocês, hein? Um abraço, fui! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo